Donald Trump quer conseguir a paz na Ucrânia ou não? As verdadeiras intenções dos Estados Unidos podem, na verdade, ser bem diferentes. Mas o fato é que Vladimir Putin não se deixou enganar. E mais ainda, ele se mostrou infinitamente mais esperto do que Donald Trump. E já saiu na frente. O que Putin fez para conter Trump? Como os Estados Unidos da América vão responder? E, acima de tudo, o que realmente se pretende alcançar com esse plano dos 28 pontos? Por que a paz? Já adianto para vocês que não. Fique até o final, porque lá eu vou te contar como, se cobrindo das melhores intenções. Estados Unidos, nossa, que surpresa tremenda! Aprontou de novo, porque isso nunca foi sobre a Ucrânia, mas sim sobre a divisão de forças no cenário internacional e sobre qual modelo seguir em termos globais. Sou Lucy Vale, analista geopolítica e correspondente do The Random Bus. Inscreva-se neste canal para não ser enganado pelo Ocidente e seus contos democráticos. Começamos como de costume. Começamos do início. Mas antes, um detalhe importantíssimo. Vou precisar da sua máxima atenção a cada momento, porque cada passo dentro deste relatório, dentro desta análise detalhada da situação, é absolutamente fundamental e chave para compreender a situação global. Pois bem, depois de ter arrumado em grande parte o mundo, resolvendo até 8 conflitos em termos globais, inclusive o da Índia e Paquistão, Donald Trump continua mantendo como objetivo solucionar o conflito ucraniano. E ele já possui a principal ferramenta para isso. Já disse, esse seria um dos meus primeiros. Fiz 8 acordos entre países, incluindo Índia e Paquistão. Aquele que eu pensei que seria para mim, porque tenho uma relação muito boa com o presidente Putin. Achei que talvez fosse mais rápido, mas é preciso 2 para dançar o tango. Seu plano de 28 pontos, que já foi apresentado à parte ucraniana, e também a parte russa, agora está pressionando Vladimir Zelensky. Por quê? Por quê? Por estar por com. Em termos militares, a frente ucraniana está basicamente se despedaçando. A Rússia já está tomando algumas localidades sob seu controle, localidades fundamentais, como por exemplo Kupiansk. Mas o fato é que estamos prestes a ver a Rússia repetir esse sucesso em pelo menos outras 5 cidades diferentes, e ainda avançar em outras regiões bastante inesperadas, tanto para a Ucrânia quanto para os Estados Unidos. Tanto é assim que onde antes a frente estava parada, como por exemplo na região de Zaporozhye, agora começou a se mover. E de que maneira? E a Rússia já não ameaça apenas terminar de controlar as regiões que já incluiu em sua Constituição, a saber, Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporozhye, mas também pode acabar tomando até mesmo a região de Kharkov, onde acabou de libertar, segundo seus próprios termos, a localidade de Kupiansk, a região de Sumy, onde também estão ocorrendo avanços bastante significativos, e a região de Dnipropetrovsk, cujo ataque por parte da Federação Russa surpreendeu não só o comando ucraniano, mas diretamente a cúpula da OTAN. Além disso, há grande chance de a Rússia agir da mesma forma, também na região de Chernigov, que até então não estava envolvida nem era esperada. Mas cada vez mais começa a aparecerem mais e mais informações que recebemos diretamente do campo de batalha. Além disso, há outro ponto fundamental. A Rússia já desenvolveu bombas aéreas, bomba aérea guiada e CAP, capazes de alcançar até 200 quilômetros além da linha de contato. Isso colocaria diretamente em perigo a região de Kiev, caso a Rússia chegasse a Chernigov. E está sendo desenvolvida outra modernização para que essas mesmas bomba aérea guiada, CAP, possam alcançar até 400 quilômetros de distância. Ou seja, uma vez que essas rupturas dentro das defesas ucranianas forem produzidas, algumas das quais já estão começando a acontecer. Por exemplo, nas regiões de Zaporozhye e Kharkov. Com a recente tomada de Kupiansk, a Rússia poderia começar a avançar basicamente sem controle,
chegando inclusive à região de Chernigov e talvez até mesmo à região de Kiev. E aqui é preciso lembrar de outro fato absolutamente fundamental. Esta não é uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mas sim uma guerra da OTAN contra a Federação Russa. Ou seja, quem está arriscando uma derrota militar, no mínimo, é a própria OTAN e, portanto, em última instância, os Estados Unidos. A derrota que a Rússia poderia impor ao país, que supostamente é o mais poderoso do mundo, poderia ser, além disso, pelo menos quádrupla. Estamos falando, é claro, da derrota midiática, não só diante da comunidade internacional, mas até mesmo diante da própria população dos Estados Unidos. Estamos falando, é claro, da derrota militar. Nos termos mais claros e diretos, da derrota econômica, porque o golpe na economia, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa, que depende dos Estados Unidos. E, portanto, aquela que está dando uma quantidade importante de dinheiro para ela, seria absolutamente brutal. E o dólar definitivamente acabaria cambaleando. E de que maneira? E por último, e o mais importante, a derrota reputacional em termos de perda definitiva da hegemonia dos Estados Unidos. Isso seria algo como o último prego no caixão do controle total dos Estados Unidos sobre o mundo. A aposta, de fato, é muito alta. E vista dessa forma, dá para entender perfeitamente por que a administração dos Estados Unidos tem tanta pressa em pressionar a Ucrânia para aceitar esse plano o quanto antes. Dos 28 pontos. E aqui, parece que eles recorreram a uma das coisas que o regime de Kiev, na verdade, nunca deixou de ter, que é a tremenda corrupção que assola a Ucrânia praticamente desde que existe. Aqui cabe a vocês determinar até que ponto é ou não coincidência, que as informações sobre as supostas corrupções de Vladimir Zelensky, praticamente todo o seu governo, com ministros que já foram demitidos, inclusive já deixaram o país. Isso veio à tona por acaso ou não? Porque, é claro, existe a possibilidade de que a suposta corrupção de Zelensky tenha sido o catalisador para que os Estados Unidos começassem a agir, que é, na verdade, o que está sendo vendido pelos meios de comunicação ocidentais neste momento. Mas também existe a possibilidade de que não tenha sido nenhuma coincidência. Ou seja, também existe a possibilidade de que as más intenções de Vladimir e companhia não tenham sido usadas pelos Estados Unidos como catalisador. Ou seja, não surpreenderam o país, apenas serviram como ferramenta. Ela saiu inicialmente da Agência Nacional Anticorrupção da Ucrânia, a Agência Anticorrupção da Ucrânia, controlada em última instância por Washington, ciente de que a situação na linha de frente já não era mais suportável. Análise feita recentemente pelo próprio Donald Trump. Os Estados Unidos decidiram agir para não perder de forma definitiva e aos olhos do mundo inteiro diante da Federação Russa. Donald Trump. Assim, percebi que o momento crítico já havia chegado, tentando salvar os trapos, tanto de si mesmo como figura política e midiática, quanto do seu próprio governo e, portanto, dos interesses dos Estados Unidos, completamente. Começou a pressionar a Ucrânia, apresentando seu plano principal dos 28 pontos. Vladimir Zelensky não demorou a reagir, mas fez isso de uma forma um tanto ambígua. A Ucrânia pode se deparar com uma escolha muito difícil. Ou a perda da dignidade, ou o risco de perder um parceiro-chave, ou pontos difíceis, ou um inverno extremamente rigoroso, o mais difícil, e riscos futuros. Vamos trabalhar calmamente com a América e todos os parceiros. Haverá uma busca construtiva de soluções com o nosso principal parceiro. Eu vou apresentar argumentos, vou convencer, propor alternativas, mas com certeza razões. Dizer que é a Ucrânia que não quer a paz, que é ela que está sabotando o processo e que a Ucrânia não está pronta para a diplomacia. Agora me dirijo a todos os ucranianos, nosso povo, cidadãos, políticos, todos precisam se unir, se recompor, parar com as brigas, parar com os joguinhos políticos. O Estado deve funcionar, o Parlamento de um país em guerra deve trabalhar unido, o Governo de um país em guerra deve trabalhar de forma eficiente. E todos nós, todos juntos, não devemos esquecer nem confundir quem é o verdadeiro inimigo da Ucrânia hoje.
Queridos ucranianos, a próxima semana será muito difícil, cheia de acontecimentos. Vocês são um povo adulto, inteligente e consciente, que já provou isso muitas vezes, que entende que neste momento haverá muita pressão, pressão política, informacional, de vários tipos, para nos enfraquecer, para nos dividir. Emoções. Poucos dados concretos. Não está nada claro qual decisão a Ucrânia vai acabar tomando, algo que os Estados Unidos simplesmente não podem permitir. Muito menos Donald Trump em termos pessoais. Ele continuou pressionando e, logo em seguida, a Casa Branca tornou público o anúncio de que a Ucrânia precisava aprovar esse plano antes de 27 de novembro. Coincidentemente, é o Dia de Ação de Graças. A partir daí, a pressão da mídia, principalmente por parte da Casa Branca, só aumentava. Assim, Donald Trump afirmou que se Vladimir Zelensky não quisesse um acordo, poderia seguir lutando. Descrevia ainda tanto todo o povo ucraniano quanto, é claro, o próprio Vladimir Zelensky. A situação que para a Ucrânia, de fato, está se tornando cada vez mais crítica. Está perdendo cada vez mais territórios, cada vez mais soldados. O inverno rigoroso está se aproximando e, em termos energéticos, também não está indo muito bem. No mês, 25 mil soldados foram perdidos, algo que não víamos desde a Segunda Guerra Mundial. Estão perdendo cerca de 6 a 7 mil soldados mortos por semana, somando os dois lados. E tudo isso, ele finalizava com um detalhe absolutamente crucial. Ao ser questionado pela imprensa se o plano apresentado à Ucrânia era definitivo, ele negava. Isso, claro, pode ser interpretado de pelo menos duas maneiras. Que, por um lado, poderia melhorar e, portanto, se Vladimir Zelensky decidir aprová-lo agora, pode acabar trazendo muito mais benefícios do que parece inicialmente. Mas, por outro lado, pode acabar ficando ainda pior. Recebemos uma mensagem cifrada que vem confirmar algo que muitos de nós já sabíamos desde o início. Que a posição da Ucrânia está mais do que clara. Claro, ela tem que concordar e silenciar aqueles que pensaram que em algum momento foram independentes. Sim, especialmente pelos primeiros pontos do documento. Desde Washington, tentaram de tudo para que parecesse, na verdade, exatamente o contrário. Assim, a Federação Russa seria concedido todo o território de Donbass, assim como os territórios de Kherson e Zaporíjia, mas congelados exatamente pela linha de contato. A Ucrânia se tornaria um país não alinhado de forma definitiva e declarado oficialmente por ela mesma. Ou seja, nunca entraria para a OTAN e também não poderia dispor de armamento nuclear. Seu exército seria reduzido, mas não se sabe para quanto, porque em certo momento, Donald Trump mencionou 600 mil soldados que a Ucrânia não possuía no início da operação militar especial. Exceto por esse detalhe, todo o restante é exatamente o que a Rússia queria desde o começo. E ainda, as tropas da OTAN também não seriam para Vladimir Putin. Parece perfeito, mas será mesmo? Ou seja, os pontos que acabamos de citar correspondem praticamente na totalidade aos objetivos que ele estabeleceu. A Federação da Rússia, para dar por encerrada e concluída com sucesso a operação militar especial em sua totalidade. Mas aqui há um porém absolutamente fundamental. É que esses objetivos a Rússia vai alcançar de qualquer maneira. Muitos deles ela já alcançou. Ou pelo menos não vai encerrar a operação militar especial sem conquistá-los. Isso mesmo, Vladimir Putin já deixou extremamente claro.
A Rússia está disposta a coavançar até onde for necessário. E está disposta, e está, de fato, confortável em conseguir isso em termos militares. Mas é claro, nem de longe vamos negociar em qualquer termo. Só um primeiro exemplo, Kupiansk. Recentemente, como lembramos, em 4 de maio ou novembro, 2 semanas atrás, em Kiev, foi declarado publicamente que não havia mais de 60 militares russos nesta cidade. E nos próximos dias, como foi dito, essa cidade será completamente desbloqueada pelas tropas ucranianas. Mas quero informar vocês de que já naquele momento, em 4 de novembro, a cidade de Kupiansk estava praticamente totalmente sob controle das Forças Armadas russas. Nossos rapazes só estavam finalizando, limpando alguns quarteirões e ruas isoladas. O destino da cidade já estava definitivamente decidido naquele momento. O que isso significa? Que os acontecimentos que ocorreram em Kupiansk inevitavelmente vão se repetir em outros pontos-chave da linha de frente? Talvez não tão rápido quanto gostaríamos, mas inevitavelmente isso vai se repetir. exatamente como benefício, algo que ele já teria conseguido se continuasse avançando no terreno. Coisa que agora está fazendo, na verdade, a passos largos. Muito mais rápido do que se poderia esperar. Nem a Ucrânia, muito menos a OTAN. O plano dos 28 pontos dos Estados Unidos serve exatamente para tentar conter o derramamento de sangue pela via militar. Mas aqui os Estados Unidos vêm com a proposta principal, a econômica, na qual a Rússia, ao que parece, obteria benefícios. Voltaria ao mercado internacional, à parte ocidental dele, ou seja, ao G8, evitariam-se as terríveis sanções que tanto pesam sobre ela. Mas, em troca, teria que aceitar alguns planos previamente estabelecidos por Donald Trump. Ora, claro, o retorno à tão desejada cooperação econômica, política e até, quem sabe, em algum momento militar com os Estados Unidos por parte da Rússia, teria que ter algum preço. Mas que sorte a de Vladimir Putin! Donald Trump gosta tanto dele que vai deixar tudo isso bem baratinho. Em primeiro lugar, vai ser estabelecido algo como um Conselho de Paz. Ou melhor dizendo, o Conselho de Paz. Quem lideraria? Donald Trump, claro. Homem principal mediador do reino, para onde iríamos sem ele? Especialmente na mídia, onde ele se beneficiaria tanto no país quanto internacionalmente. De ser o grande mediador que conseguiu a paz definitiva entre a Rússia e a Ucrânia e que, na verdade, está fazendo com que isso aconteça nos termos que ele determinar. Se fosse só a parte midiática, isso até poderia ser aceitável. O que acontece é que nada poderia estar mais longe da realidade. As decisões finais pertenceriam a Donald Trump, mas a isso é preciso somar todo o bloco econômico, onde seria criado o Fundo para o Desenvolvimento da Ucrânia, uma organização que gerenciaria todo tipo de investimentos e projetos. Em resumo, dinheiro, dinheiro e mais dinheiro, o que poderia até mesmo incentivar, seja o regime atual de Kiev ou uma futura administração ucraniana, dependendo de como a Ucrânia ficar em termos políticos. Depois desses 28 pontos, roubar ainda mais e melhor, porque, em última instância, isso voltaria a encher o país de novos fluxos monetários. Se os Estados Unidos da América pagam para a Ucrânia agir como quiser, que diferença faz para a Rússia? Sim, mas com um pequeno detalhe. Quem vai pagar por tudo isso? Na verdade, a Casa Branca pretende que seja a Federação Russa. Bem, a Federação Russa e a União Europeia, que nem sequer está sendo consultada sobre nada relacionado a esse acordo. Sim, como você ouviu, lembra dos fundos congelados que a Europa agora quer tanto tirar, praticamente roubar da Rússia? Que representam algo em torno de 140 bilhões. Pois, segundo o plano estrela de Donald Trump, desses 140 a 100 bilhões iriam totalmente para a recuperação da Ucrânia. E o dinheiro restante seria destinado a diversos projetos, em termos de cooperação russo-americana. A Rússia coloca, portanto, pelo menos 100 bilhões dos seus ativos congelados, a União Europeia, outros 100 bilhões e repito, sem perguntas, os Estados Unidos ficam com os lucros. Vamos lá, que plano incrível! Como Vladimir Putin recusaria isso? Na verdade, ele ainda não recusou. Esta
foi uma das respostas mais brilhantes do líder da Federação Russa ao lidar com o touro americano. Mas antes, um detalhe a mais. Todos esses 28 pontos estão englobados em termos internacionais, o que se pretende, muito além de controlar os fluxos monetários que vão para a Ucrânia, é, na verdade, manter a qualquer custo a hegemonia americana, que já está em seus últimos momentos. Afastar a Rússia do principal inimigo dos Estados Unidos, a China, com quem ultimamente tem relações melhores, é impossível. E, de fato, fazer com que acabem brigando, pelo menos criando mal-entendidos entre a Rússia e todo o sul global de forma geral. Assim, os Estados Unidos nem consultaram a União Europeia, cuja destruição parece ser isso, como a segunda parte do objetivo principal para acabar tornando-a totalmente dependente da União. Mas também não mencionou de forma alguma nem a China, nem a Índia, nem o Brasil. Enfim, nenhum dos países dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, nem do sul global. O que se pretendia, na verdade, era que nem mesmo a Federação da Rússia o fizesse e que o acordo, nos termos de Donald Trump, fosse assinado entre os dois grandes. Humilhando, portanto, ainda que parcialmente, todos os demais, no mínimo, não lhes deixando espaço nesse xadrez internacional. E tudo isso, sem dar à Rússia qualquer garantia real de segurança, pois o principal, que seria um projeto alternativo ao antirrusso existente agora mesmo na Ucrânia, não está sendo considerado nesses 28 pontos e, portanto, o que impediria o novo regime de Kiev de buscar uma nova revanche. Além disso, considerando que o número de soldados no exército ucraniano ainda não foi definido. O ponto mais crucial de tudo isso, os Estados Unidos não só pretendem manter seu poder hegemônico a qualquer custo, mas querem fazer isso, acima de tudo, fortalecendo a moeda do país, o dólar, como peça-chave neste conflito. É daí, justamente, que vem essa tentativa de cortar, ou pelo menos diminuir a cooperação econômica entre Rússia e China, fortalecendo ao mesmo tempo a cooperação econômica entre Rússia e Estados Unidos. Para acessar o mercado norte-americano, a Rússia teria que voltar a comercializar em dólares. Isso já ocorre em escala menor ao negociar com a China, seja em rublos ou yuans. E com isso, ou seja, com a volta da Rússia ao dólar, os Estados Unidos, claro, fortaleceriam sua moeda e, consequentemente, sua economia e sua posição hegemônica no mundo. Dizer que para a China isso seria um golpe muito duro, assim como uma traição claríssima, que de fato, com quase total certeza seria interpretada assim em Pequim. Como tal, complicando as relações entre os países, que ultimamente se tornaram mais do que parceiros, amigos. Falando da Rússia e da China, podemos chegar à conclusão de que os Estados Unidos estão tentando vencer pela via diplomática. O que se sabe com certeza é que jamais será capaz, principalmente nos termos atuais, de vencer pela via militar. E assim chegamos ao maravilhoso, pelo menos para os Estados Unidos, surpreendente ponto em que o que parecia ser uma simples tentativa de lutar pela paz no mundo acabou sendo, na verdade, mais uma tentativa dos Estados Unidos de destruir o mundo multipolar, que já se tornou uma realidade para retornar à ordem hegemônica do comando e controle americano de antes. O plano parecia perfeito, praticamente infalível, mas acabou encontrando o maior estrategista em termos geopolíticos, em nível internacional. Vladimir Putin já respondeu aos Estados Unidos sem sequer mencionar Donald Trump ou esse país. Ele fez isso de uma forma absolutamente brilhante. Por um lado, ele já descartou totalmente qualquer tentativa dos Estados Unidos de confrontá-lo com parceiros e amigos. Ele se referiu especialmente à concordância com esse plano por parte de todos os parceiros internacionais da Rússia. E não só isso, como também mencionou a eles, pelo menos aos mais importantes, de forma detalhada e minuciosa. Sim, de fato, por um lado, os Estados Unidos, esse plano se mostrou absolutamente flexível na hora de negociá-lo, mas, acima de tudo, mencionou e voltou a enfatizar que os parceiros da Federação Russa estavam muito de acordo com essa nova tentativa de estabelecer a paz na Ucrânia, e os mencionou com nome e sobrenome.
A esquerda nos pediu para assumir certos compromissos para demonstrar, como eles disseram, flexibilidade. O principal sentido da reunião no Alasca, o principal objetivo da reunião no Alasca, foi que no processo de negociação de Anchorage, confirmamos que, apesar de algumas questões e dificuldades da nossa parte, por isso estamos de acordo e estamos prontos para expressar a flexibilidade que nos é oferecida. Por tudo isso, informamos a todos os nossos amigos e companheiros do Sul, incluindo a República Dominicana, a Índia, a República Popular Democrática da Coreia, o Brasil e outros países, e também aos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Todos os nossos amigos e companheiros, quero esclarecer, Calimã. Lado fez algo praticamente impossível. Devolveu uma única bola para 2 telhados ao mesmo tempo. Você impulsionou a suspensão do relatório anterior? Mas veja, aí ela se deparou com a Ucrânia, que não está disposta a assinar absolutamente nada, de modo que os Estados Unidos, ou seja, o poder em nível internacional. O próprio Donald Trump teve que repensar e reescrever o plano, porque para Zelensky não parecia bom o suficiente. Duvido que você tenha coragem de colocar toda a culpa de não querer a paz na Ucrânia, que de fato tem essa culpa, e ao mesmo tempo mexer com o ego delicadíssimo de Donald Trump. Segura o meu baú. Cobata das negociações no Alasca. Do lado americano, houve uma certa pausa. E sabemos que isso está relacionado com a recusa, de fato, da Ucrânia ao plano de resolução pacífica proposto pelo presidente Trump. Acredito que foi exatamente por isso que surgiu uma nova versão, na verdade, um plano modernizado, já com 28 pontos. Nós temos esse texto, recebemos por meio dos canais de interação que temos com a administração americana. Acredito que ele também pode servir de base para uma resolução pacífica definitiva. Mas esse texto não está sendo discutido conosco de forma concreta e posso supor o motivo. A razão, suponho, é a mesma. A administração dos Estados Unidos ainda não conseguiu chegar a um acordo com a organização ucraniana Ucrânia Contra. Parece que a Ucrânia e seus aliados europeus ainda estão iludidos e querem impor à Rússia uma batalha estratégica no campo de batalha. Acho que essa posição se baseia em um nível de competência que não é tão baixo. Agora não vou discutir essa parte do assunto, mas pelo menos essa posição está relacionada com a falta de informações objetivas sobre a situação no campo de batalha. E suponho que nem na Ucrânia nem na Europa entendem aonde isso pode levar no final. Levar. E acima de tudo, e mais importante do que tudo o que foi dito antes, Vladimir Putin faz isso enfatizando e deixando muito claro que a posição que a Federação Russa ocupa no cenário internacional já não é mais a mesma de antes. Da operação militar especial. Vocês tentaram nos vencer militarmente, economicamente e politicamente. Nós nos lembramos perfeitamente. Mas acontece que agora já não estamos mais em condições de ter que nos submeter à vontade de absolutamente ninguém. Já faz muitos anos que sobrevivemos às suas sanções, aos seus ataques e ao seu belicismo cada vez maior. Desejamos a paz mais do que ninguém, mas se o que vocês querem é guerra, estamos de acordo em continuar avançando no terreno em termos militares. Basicamente até alcançarmos os objetivos que nós mesmos estabelecemos. Porque somos livres, independentes e soberanos. Kupiansk está completamente nas mãos das Forças Armadas Russas. O que isso significa? Se em Kiev não quiserem discutir a proposta do presidente Trump e recusarem isso, tanto eles quanto os incendiários de guerra europeus devem entender que os acontecimentos que ocorreram em Kupiansk inevitavelmente se repetirão em outros pontos-chave da linha de frente. E, no geral, isso nos agrada. Como o teu apresentador não quer perder nenhum crítico, nós não vamos perder ninguém, né? Nós não vamos perder nenhuma pessoa.
Cumpra-se. Ou seja, queremos a paz? Claro que sim, mas, é claro, não a qualquer preço. A partir daqui, teremos que continuar observando como os acontecimentos se desenrolam e o que cada uma das partes faz. Mas uma coisa está claríssima. Por mais que os Estados Unidos e seus aliados tentem contornar a questão, a nova ordem mundial multipolar já é uma realidade. A Federação da Rússia, como ator internacional livre e soberano, é uma realidade que eles não conseguirão evitar. Ou seja, querendo ou não, os Estados Unidos vão ter que ir se acostumando pouco a pouco ao fato de que já não são mais os donos do quintal internacional. Vai insistir nesse papel de qualquer jeito? Claro, ainda podemos esperar praticamente tudo deles.